joelhos, vitória virá ao que tem fé. Nosso Deus, El Shaddai, fogo abrasador, santo, 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 é esse Deus, Deus de amor, e os céus se movem quando o justo ora, dobra os joelhos, vitória virá ao que tem fé. Vitória virá ao que tem fé. Aleluia, oramos a Ti, Senhor, Deus, suplicando a bênção em favor da vida dos Teus filhos. Meu Deus, que o Senhor possa ser esse Deus provedor, esse Deus indescritível, ó Deus, sobre cada um dos Teus filhos nesta casa. Que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando, meu Deus, que haja o mover do Teu Santo Espírito, meu Deus, que em nada os Teus filhos venham a ter falta. Continua, meu Deus, abençoando este culto, a palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a todos que estão aqui no templo conosco, também nossos irmãos, nossos visitantes que acompanham conosco nas nossas redes sociais. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido você que puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Evangelho, segundo escreveu João, a partir do capítulo 21, a partir do versículo 15. Glória a Deus. Todos acharam para fazermos a leitura da palavra de Deus? Assim nos diz a palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus tornou a segunda vez a perguntar: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacentas as minhas ovelhas. Diz-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacentas as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando era mais novo, tu cingias a ti mesmo e andava por onde queria, mas quando te for mais velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levar aonde tu não queiras. Até aqui, irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós glorificamos a Ti, bendizemos ao Senhor por este culto maravilhoso, pelos louvores que aqui já foram entoados, porque a presença do Espírito Santo de Deus é notória neste lugar. Senhor, agora ao explanar da Tua palavra, aplica as revelações dos céus em nossos corações, que possamos ser atacados essa noite, Senhor, alimentados pela Tua palavra, porque é a Tua palavra que alimenta, é a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que nos coloca de pé. Nós te oramos em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Queridos, o texto em que nós lemos, ele está no contexto a respeito de um homem chamado Pedro. E esse homem era muito precioso para Jesus. E quando Jesus vai a chamar Pedro pela primeira vez, Pedro estava junto com seu irmão André, junto ao mar da Galileia. Jesus, vendo eles, diz assim para Pedro e para André:
segue-me, ou vem após mim e vos farei pescadores de homens. Porque aqueles homens, eles eram pescadores, eles viviam da pesca de peixe no mar. Mais interessante, Jesus chega para aqueles homens e fala: ó, vinde após mim, segue-me. Meus queridos, a palavra vai nos dizer que imediatamente Pedro largou todos os seus afazeres, largou a sua rede, largou a sua tradição, largou o seu serviço para seguir aquele quem tinha chamado. Meus queridos, olha como Jesus, ele não erra, ele nunca errou e nunca errará. Imaginemos quantos pescadores tinham naquela época, quantos homens já existiam na face da terra no tempo em que Jesus foi homem. De tantas pessoas, Jesus foi lá e escolheu, entre tantos, a Pedro. Não foi Pedro que escolheu a Jesus, mas foi Jesus que escolheu a Pedro. Sabe de uma coisa, não foi você que escolheu a Jesus, mas foi Jesus que te escolheu. Ele te amou, primeiro te escolheu para que você seguisse Ele. Esse é o Jesus em que nós servimos. E o tema da nossa mensagem nessa noite é a restauração que Jesus produz. No decorrer da mensagem, os irmãos vão entender o que nós estamos querendo dizer. Jesus chama Pedro. E Pedro começa agora a caminhar com Jesus em seu ministério. E Pedro andou com Jesus aproximadamente 3 anos, porque foi esse que durou o ministério de Jesus, quando ele começa o seu ministério a respeito do reino dos céus. Meus queridos, Jesus chamou primeiramente 12 discípulos, mas em especial a Pedro, porque Jesus conhecia quem era Pedro. Jesus sabia quais os planos que ele tinha para Pedro. Jesus também te escolheu, meu irmão. Jesus também te escolheu, minha irmã, porque Ele sabe os planos que Ele tem para você. E os planos que Ele tem para você não é o plano que o homem tem, porque o homem é limitado, mas o que Deus tem para você é algo sobrenatural, é aquilo que você nunca viu, é que Deus fez na vida de Pedro, e que Deus está fazendo no nosso meio e quer fazer na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Jesus que nos chamou. E no ministério de Jesus, Pedro seguindo Jesus, Pedro contemplou tantos milagres, tantos sinais. Pedro foi aquele que em determinado momento, lá no livro de Mateus, no capítulo 14, 29, vai dizer que Pedro, juntamente com os discípulos, estava no mar, e Jesus estava em outro determinado lugar. Jesus começa a aproximar deles, andando pelas águas sobre o mar, e alguns se espantam, dizendo: é um fantasma. Jesus disse: não temais, não vos assusteis, sou eu. E Pedro: Senhor, se és tu, deixa eu ir até ti. E Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro foca em Jesus, e Pedro começa a caminhar por cima das águas ao encontro de Jesus. Mas em determinado momento, Pedro olha para as águas e ele sente medo. Ele começa a afundar nas águas. Mas Jesus não desistiu de Pedro naquele momento. Jesus abaixou, tomou Pedro pela mão e levantou Pedro e trouxe Pedro para um lugar seguro. Meus queridos, quantas das vezes na caminhada do crente, quantas vezes na nossa caminhada, será que eu não me identifico com isso? Quantas das vezes Deus fala: faz isso, meu servo, faz isso, minha serva, mas Senhor, és tu mesmo? Será que é o Senhor mesmo? Me dá um sinal, deixa eu ter contigo. Quantas das vezes nós vamos, irmãos, enfrentando barreiras, lutas e adversidades, mas no momento nós pensamos: será que Deus está comigo mesmo? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Nós começamos a duvidar, nós pensamos em desistir. Muitas vezes nossos pensamentos, nós começamos a afundar nossos pensamentos voltados para essa vida, mas nesse momento Jesus contempla lá do céu e fala: ei, você não vai parar aí, ei, você não vai ficar nesse lugar, eu estou aqui, eu te levanto, e Jesus nos toma pela tua mão. Quantas vezes Jesus já te pegou pela tua mão e te colocou num lugar seguro? Quantas vezes você chegou num lugar, você se sentiu inseguro, você se sentiu na condição de necessitado,
de onde você percebeu, eu não vou conseguir sair dessa situação, dessa luta, desse problema. Mas você saiu e está aqui porque Jesus te tomou pela mão, te levou para um lugar seguro. Porque Jesus é o mesmo que chamou Pedro, é o mesmo. Ele é o Deus imutável, Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Jesus que escolheu a Pedro, que chamou a Pedro, é o mesmo Jesus da Igreja Cristã da Graça. Ele está aqui neste lugar para te dizer: não temas. A luta está grande, a dificuldade está grande, o problema está grande, mas não temas, porque eu estou contigo. O texto que a irmã Cássia abriu aqui, o culto foi Deus que escolheu a Israel. Israel é o povo escolhido, foi eu que te amei, e tu és precioso para mim. Meus irmãos, assim também era Pedro para Jesus. Pedro era precioso para Jesus, e eu e você, nós também somos preciosos para o Senhor. Nós temos um valor, e o valor da sua vida, da minha vida, custou a vida de Jesus na cruz do Calvário. Mais tarde, Pedro, caminhando com o Senhor, a sua sogra, porque Pedro era casado, a sua sogra estava enferma, e Jesus vai lá na casa de Pedro, toma a sogra de Pedro pela mão e cura a sua enfermidade. Mais milagre Pedro contemplou. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa que Pedro contemplou na sua caminhada com o Senhor. E Jesus, sempre com os seus discípulos, falando o que iria acontecer a ele, que ele veio a esse mundo para restaurar novamente a comunhão do homem para com Deus. Jesus é o elo que liga você a Deus. Foi isso que Jesus veio fazer nessa terra, veio novamente restaurar a comunhão que se perdeu lá no Jardim do Éden com nossos primeiros pais, Adão e Eva. Porque lá no Jardim do Éden, a palavra vai dizer que Deus, todo dia no entardecer, Ele vinha se relacionar com Adão. Adão, como foi seu dia? Como estás? Todo dia, a palavra nos fala, Deus vinha todo na viração do dia e falava e conversava com Adão, ele se relacionava com Adão. Mas um certo dia, eles desobedeceram a Deus, e esse relacionamento, essa comunhão foi quebrada. Deus foi tirado para fora do Jardim do Éden, e o homem agora começou a viver sem se relacionar com Deus. Mas Deus não desistiu do homem, Deus não desistiu do ser humano, Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. E em um momento da história, Ele olha para a terra e vê a sua criatura andando sem rumo e sem direção, e o Pai Celestial toma uma decisão: eu preciso fazer algo. Eu preciso novamente me relacionar com o ser humano. E o projeto foi: mais alguém tem que descer, alguém tem que ir lá e morrer pelo pecado desse povo. Ele olha para o filho: filho, tu vais lá, mas tu vai passar por isso. Tu vai ser traído, tu vai ficar sozinho, tu vai ser chicoteado, tu vai ser blasfemado, tu vai sentir frio, dor, fome, mas você vai. E o filho, por amor a mim e a você, disse: pai, eu vou. Pai, eu vou. Se esse é o preço que tem que ser pago, eu vou, pai. E Jesus desceu. Para nos falar que Jesus, Ele tendo a forma de Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas Ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade, se fez homem e habitou entre nós para restaurar a nossa comunhão com Deus, para restaurar aquilo que se havia perdido, que era o relacionamento do homem com Deus. E hoje, eu e você, através de Jesus, você pode se relacionar com o Pai, você pode se relacionar com Deus, porque Deus, Ele sempre quis se relacionar com o homem. Meus queridos, e certo momento, Jesus falando do que iria acontecer, Ele queria ser preso. Aí Pedro fala: Senhor, não, tu não vais não, nós não vamos deixar isso não. Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Pedro, a quem Jesus amou, a quem Jesus escolheu, a quem Jesus não desistiu. Olha as palavras de Pedro. Mais adiante Pedro fala assim: Senhor,
eu estou preparado contigo para ir até a morte, até a prisão. Se for contigo eu vou. Esses aqui não sei se eles vão, mas eu vou. Olha Pedro, Jesus fala: Pedro, essa noite mesmo tu me negarás 3 vezes. Eu vou fazer isso não, Senhor, porque eu te amo demais, Senhor. Eu te amo mais do que todos os outros aqui. Eu te amo tanto, Senhor, que eu vou contigo. Se for preciso, preso, se for preciso até a morte, eu vou contigo, Senhor, porque eu te amo demais. Mas Pedro não conhecia ele como o próprio Jesus conhecia ele. Hoje mesmo, Pedro, me negarás 3 vezes. Logo depois que acontece esse diálogo, Jesus é preso, levado para a casa de Caifás para ser interrogado. E aquelas noites eram frias, e Pedro vê uma fogueira no meio do pátio, e ele chega próximo daquela fogueira para tentar se aquecer, e alguém no meio da multidão, uma mulher, fala bem assim, está lá em Lucas 22, a partir do versículo 56, tu estava com ele. Mas Pedro fala: eu não o conheço. Mas um pouquinho alguém fala assim: tu és um deles. Ele diz: homem, eu não sou. Mais adiante fala assim: você é um deles sim. Homem, eu não sei o que tu dizes. E quando Pedro termina de falar isso, Jesus lá na casa de Caifás, fala que Jesus, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E o que aconteceu naquele momento? Está lá em Lucas 22, 61. Quando Jesus ele virou-se para Pedro, Pedro lembrou-se da palavra. Pedro lembrou-se de tudo que o Senhor tinha falado. E ele saiu do pátio, saiu para fora e chorou amargamente. E quando Jesus foi preso, Pedro estava seguindo Jesus de longe, a palavra nos fala. Poucas horas antes, Pedro era aquele que falou: Senhor, eu vou contigo até a morte, eu vou contigo até o fim. Porque a base de Pedro estava no amor que ele sentia por Jesus. Diferente de João, a base, a estrutura de João não era no amor que João sentia por Jesus, mas era no amor que Jesus sentia por João. Pedro era o contrário. Era a base dele, a estrutura dele era no amor que eu sinto por ti, Jesus. Mas na primeira oportunidade, na primeira situação difícil que Jesus encontrou, Pedro começa a seguir ele de longe. Mesmo Pedro negando Jesus 3 vezes, Pedro ainda estava chamando a atenção de Jesus. Porque naquele momento Jesus virou-se para Pedro. Eu não sei a que distância você está de Jesus. Eu não sei há quanto tempo você não se relaciona com Jesus. Eu não sei se você está a quilômetros de distância de Jesus, a dia, a mês, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: você ainda continua chamando a atenção de Jesus. Jesus está virando para você nessa noite, não com olhar de condenação, não com olhar dizendo: Pedro, eu te falei que você ia me negar. Eu não te falei que você ia fazer isso, Pedro. Não, o olhar de Jesus não foi o olhar de condenação, não foi um olhar de apontamento, mas o olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de amor, foi um olhar de ternura, foi um olhar de misericórdia. E é esse mesmo olhar que está sobre a minha e a sua vida nessa noite para te dizer: eu não te condeno, eu não te aponto o seu erro, mas eu te apresento o meu amor por ti. E ali começa, meus queridos, a restauração na vida de Pedro. Pedro é aquele que eu tinha chamado, tinha vivido vários milagres, visto Jesus operar, fazer cego ver, coxo andar, multiplicar pães para alimentar a multidão. Pedro tinha vivenciado tudo isso. Mas no momento da caminhada de Pedro, ele estava longe do Senhor. Pedro estava distante de Deus. Meus queridos, quantas das vezes na nossa caminhada nós nos colocamos tão longe do Senhor, com as nossas atitudes e tomar decisões errôneas. Quantas das vezes nós negamos ao Senhor com atos e com palavras. Quantas das vezes eu e você já desistimos de Jesus. Quantas das vezes você já desistiu até de você mesmo.
Mas eu tenho uma palavra para te dizer nessa noite: Jesus, Ele não desistiu de você, como Ele não desistiu de Pedro. Você ainda continua chamando a atenção de Jesus. Não importa o que você fez, o que você está fazendo, o que importa é uma coisa, o que importa é hoje, Deus está restaurando a sua vida. E quando olha para Pedro, lembra-se da palavra consciência. Então Jesus primeiro começou a restaurar a consciência de Pedro. Jesus naquele momento não precisou falar nada, foi só um olhar. Pedro lembrou-se da palavra, a consciência voltou para Pedro. O que ele falou realmente eu fiz. Os mais velhos aqui sabem, né, quando nós éramos menores, crianças, fazíamos alguma coisa errada, bastava o pai olhar para nós, nós já sabia, ele já sabe de tudo, ele já sabe o que eu fiz, não é assim? E Deus conhece todo o nosso interior, Ele conhece todos os nossos erros, nossas falhas, mas Ele não está aqui para apontar nossos erros, mas está aqui para dizer: ei, eu tenho uma esperança para você, eu tenho um novo momento para a sua vida, eu quero te restaurar. Jesus ali começa a restaurar a vida de Pedro. E Jesus ali é preso, julgado, Ele se permitiu morrer, porque Ele era Deus. Se Ele não quisesse morrer, Ele não morreria. Ele se permitiu morrer por mim e por você, que a morte de Jesus nos deu a condição de estarmos aqui hoje, de você estar ouvindo essa palavra. E antes dele morrer, Ele fala: ó, vocês estão em Jerusalém, mas vai para a Galileia, porque eu vou ressuscitar no terceiro dia, e vou encontrar vocês lá. Meus queridos, mas quando Jesus ali é levado à cruz, perto da cruz, cadê Pedro? O momento mais difícil de Jesus ali crucificado na cruz. Mas Pedro não estava lá. Estavam algumas mulheres de João. Pedro não estava lá. Mas Pedro tinha um chamado de Deus. Jesus conhecia quem era Pedro. Jesus sabia o que Ele ia realizar através da vida de Pedro. Sabe uma coisa? Jesus sabe o que Ele vai realizar através da sua vida. Mesmo você achando incapaz, mesmo você muitas vezes pensando: eu não posso, eu não consigo, você sabe de uma coisa, Ele sabe quem é você. E através de você, Ele te chamou, que Ele vai operar milagres. Jesus é morto. E Pedro fala bem assim para os discípulos: eu vou pescar. A palavra de Jesus foi: ó, vai para a Galileia. Mas ele falou: eu vou pescar. E Pedro com os outros foram pescar. Jesus ressuscita, se apresenta ao terceiro dia para algumas mulheres. Jesus vai até o encontro daqueles homens que eles estavam pescando, e já estava amanhecendo o dia. E Jesus chega bem assim para eles. Está lá no livro Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 5. Jesus aproximou-se da praia e disse: filhos, tende alguma coisa de comer? Eles estavam ainda no mar, no barco. Eles não tinham pescado nada aquela noite. E Pedro com os discípulos estavam naquele barco, mas João fala bem assim: ei Pedro, é o Senhor. O único que reconheceu a voz do mestre foi João. Aquele discípulo, com a segurança dele, não estava no amor que ele sentia por Jesus, mas sim no amor que Jesus sentia para João. João disse para Pedro: é o Senhor, é o mestre. Pedro mergulha no mar, vai até Jesus, chega lá. O que Pedro vê com os discípulos? Uma fogueira acesa, com peixe assado e com pão para comer. Mas Jesus fala assim: filhos, tem de vós de comer? Jesus está dizendo para ele: ei filhos, eu vos conheço, eu sei que vocês não têm nada para comer, mas eu tenho para dar de vocês de comer. Porque muitas das vezes na nossa caminhada, nós não temos nada para dar, mas a Jesus tem para dar. O que Ele tem para dar é alimento espiritual, é aquilo que vai fortalecer a sua alma, é aquilo que vai fortalecer a sua fé, porque Ele te conhece por inteiro, Ele sabe o que você está passando. Eles passaram a noite toda e não pescaram nada. Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. Mas a pergunta foi: tem alguma coisa de comer? Jesus estava falando para eles: ei, não é o que vocês têm para me dar, mas é o que eu tenho para vos dar.
te digo uma coisa nessa noite, não é a sua capacidade, mas é o que Deus vai fazer através da sua vida, que Ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas, porque através dEle, é tudo por Ele, é Ele que pode todas as coisas, foi Ele que te escolheu. Jesus podia chegar e falar assim: homens desobedientes, discípulos ingratos, mas não, mas Jesus chama ele de filhos. Jesus ali agora restaura a identidade daquele homem de filhos. Eu não sei, talvez na sua caminhada você já perdeu a sua identidade, mas Jesus nessa está aqui nesse lugar para novamente restaurar a identidade sua como filho. Você é filho de Deus, você é filho do céu, você não é filho das trevas, porque Jesus te libertou das trevas e te trouxe para a luz. Embora muitos tenham dizendo que você não tem identidade nenhuma, mas nessa noite a palavra diz: você tem uma identidade, nós temos uma identidade, nós somos filhos do céu, nós somos filhos de Deus. Jesus está restaurando essa identidade hoje aqui neste lugar, porque o único que pode restaurar é Ele, o único que pode restaurar a vida do homem é Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. E agora chegamos no texto que nós lemos. Depois que eles, de jejum, que eles comem ali aquele pão e o peixe que Jesus preparou para eles, Jesus pega Pedro e fala: Pedro, tu me amas mais do que estes? Jesus usou as mesmas palavras que Pedro disse: Senhor, eu amo o Senhor mais do que esses. Logo antes de Pedro negar a Jesus: Pedro, tu me amas mais do que esses? Esses? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. A pergunta foi: apacenta os meus cordeirinhos. Meus queridos, no original ali, quando Jesus fala: Pedro, tu me amas, ali a palavra que Jesus usou foi para o amor ágape. No grego, ágape é o amor maior, amor sacrificial. Pedro, tu me amas? Se arremetendo para Pedro. Pedro não falou que ele estava preparado para ir até a morte? Tu me amas como eu te amo? O amor maior, o amor sacrificial. Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas a resposta de Pedro não foi o amor ágape, foi o amor filos, ou amor filéu, amor fraterno. Eu te amo fraternal, Senhor. E o Senhor pergunta a segunda vez para Pedro: tu me amas? Tu me ágape? O teu amor é amor maior, é amor fraternal? O teu amor é amor maior do que esses outros aqui, discípulos? E a resposta de Pedro foi: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas o meu amor por ti é fraternal. O meu amor por ti não é um amor que eu vou contigo até a morte. O amor contigo não é um amor que eu vou contigo até a prisão. E Jesus pergunta a terceira vez, mas quando Jesus pergunta a Pedro a terceira vez, Jesus desce na condição de Pedro. A palavra original ali agora não foi mais ágape pela terceira vez. Jesus fala: Pedro, tu me amas? Foi: Pedro, tu me filéus, tu me filos? Aí Pedro, ele se entristece: Senhor, tu conheces e sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos, Jesus desceu lá da eternidade, se fez homem, habitou entre nós, sentiu o que eu e você sentimos, todos os medos, todos os sentimentos, mas Ele venceu tudo por mim e por você. E quando Jesus ele desce na condição de Pedro e fala: Pedro, tu me filéus, tu me ama fraternal, Pedro? Pedro fala: Senhor, tu sabes e conheces, tu sabes que eu te amo. Deus estava restaurando o coração de Pedro. Deus estava restaurando o coração de Pedro, porque muitas das vezes as pessoas têm a consciência restaurada, outros têm uma identidade restaurada, mas se nós não tivermos nossos corações restaurados, irmãos, Deus não vai fazer aquilo que Ele tem que fazer através da minha e da sua vida. Pedro precisava ser restaurado por inteiro. Mas se você só restaura alguma coisa que tem valor, você só restaura algo que é precioso para você, não é verdade? Você não restaura uma coisa que não tem valor nenhum para você. E você não restaura nada que não teve um desgaste. Não é verdade? Saiba de uma coisa:
Se eu fosse Jesus naquele dia, eu já tinha trocado Pedro por outro. Era melhor. Mas Jesus não tocou Pedro por outro. Jesus restaurou a Pedro. E restaurar é voltar novamente à forma original. É voltar novamente, quando Jesus chega, ele chama Pedro. Pedro, segue-me. Pedro largou tudo para seguir Jesus. Mas no momento da caminhada, Pedro se perdeu. Se perdeu com seus valores. Se perdeu com as suas ações. Com a sua fundamentação. Porque ele achava que o que firmava ele era o amor dele, que ele tinha com Jesus. Mas quando Jesus ali fala com Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me filéus? Pedro, teu amor por ti é fraternal? É esse mesmo? Sim, Senhor, é. Pedro foi restaurado, irmãos. Pedro foi transformado. Pedro foi curado. Pedro foi liberto de todas as suas amarraduras. E Pedro agora estava pronto para dizer, Senhor, agora eu vou contigo até a morte. Mas Jesus precisou descer. Jesus precisou estar na igualdade de Pedro para dizer para Pedro, Pedro, tu soubesses como eu te amo, tu soubesses o que eu tenho para ti. Mas Jesus não desistiu de Pedro, meus queridos, e ali Jesus ali restaura agora Pedro, e Pedro agora entende, a minha base, a minha firmeza não está agora no meu amor que eu sinto por ti, Jesus, mas sim no teu amor por mim, porque é o teu amor por mim que me fez colocar de pé, é o teu amor que me restaurou, é o teu amor que me limpou, é o teu amor que me curou, é o teu amor que me trouxe até aqui, Senhor, porque a Deus fala assim, que foi Deus que nos amou primeiro, que enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para morrer no meu e no meu seu lugar. Pedro agora entendeu, não é o meu amor que eu sinto por ti, Jesus, mas a minha base é no teu amor por mim, porque o amor de Deus por nós é a causa de nós não sermos consumidos. Se eu e você estamos aqui nessa noite, nós entramos aqui entendendo, Senhor, que eu amo o Senhor, a minha base de crente, a minha fé de crente está firmada no meu amor por Jesus, não. Você vai sair daqui hoje dizendo coisa, a minha base de crente não está firmada no meu amor por Jesus, mas sim no amor dele por mim, porque o amor do homem muda. O amor de Pedro mudou no trajeto da sua caminhada. Ele começou amando ao Senhor com todo o fervor, com todo o seu vigor, a ponto de largar tudo para seguir Jesus, largar as suas redes, largar a sua empresa, largar o seu benefício, largar a sua família para seguir a Jesus. Naquele momento, o amor de Pedro mudou. Pedro, no momento de seguir Jesus de longe, Pedro negou Jesus, Pedro desobedeceu a Jesus. Quantas das vezes o amor de Pedro mudou para com Jesus, mas o amor de Jesus para com Pedro nunca mudou, continuou o mesmo desde o primeiro dia em que Jesus chamou a Pedro. E nós temos uma palavra nessa noite, sabe de uma coisa? O amor de Jesus por ti não mudou, ele ainda continuou o mesmo, meus queridos. Da mesmo dia que Jesus chamou pela primeira vez, quando você se converteu, ele continua te amando da mesma maneira, ele não mudou, ele está contigo nessa noite para restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Mas você tem que deixar ser restaurado. Pedro ali se permitiu ser restaurado pelo Senhor. Se permita nessa noite ser restaurado pelo aquele que pode todas as coisas. Eu te convido a você a se colocar de pé. Nós vamos cantar um louvor. E nessa noite em espírito e adoração ao Senhor, eu te convido para você deixar Jesus Cristo restaurar a sua vida.